Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo ao nosso Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo essa fera, meu mentor, o Everson Klein. O Everson é CEO e founder da NOC, No Ordinary Content, startup agora que passou em primeiro lugar no programa de aceleração da UOL, aceleradora UOL. E agora ele está aqui comigo e é um prazer imenso te receber, cara. Eu admiro muito o teu trabalho, muito obrigado por estar disponibilizando um pouco do teu tempo para nos ensinar. A gente vai falar um pouquinho sobre MVP, que foi pedido de um ouvinte para a gente, até porque a NOC ela tem um case fantástico de MVP que o Everson vai falar. Então, Everson, o que eu pensei da gente fazer? Vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre como é que foi o início da NOC, que já tem 6 ou 7 anos, né? A NOC fez 5 anos. 5 anos. Mas teve mais um ano que foi embrionada. E eu acho que uns 10 anos antes eu ainda pensava o que seria ela. Ah, perfeito. Então dá para contar. Então já vamos começar por aí, então. Vamos começar Vamos lá lá. Nessa fase embrionária. Maravilha. Eu comecei na publicidade um pouco diferente. Eu não sou publicitário, eu sou designer, né? Sempre quis fazer muitas coisas, né? Um pouco de geração //. Me meti no cinema, me meti nas artes, me meti em tudo quanto é área e em um determinado momento da minha carreira apareceu uma agência, começaram a aparecer agências que tinham formatos mais disruptivos, isso lá pela metade da década de 2000, e acabaram me encontrando e me contrataram, me chamaram para fazer parte do time, exatamente porque eu era um diretor de arte, mas ao mesmo tempo eu tinha feito cinema, eu tinha feito curtas, eu tinha uma vida paralela e meio que era bastante valorizado isso na época. Assim, criativos, eles queriam, a publicidade queria se reoxigenar com formas diferentes de fazer criação. E foi aí que eu entrei. Eu entrei para um outro viés na publicidade. E acabei desenvolvendo minha carreira toda dentro desse negócio por esse viés de ser criativo e construir projetos de comunicação que fossem realmente diferentes do que vinha sendo feito, do famoso filme de 30 segundos da TV, por exemplo, ou anúncio na revista, ou qualquer outro formato que tivesse até então. Cara, a NOC, assim, nessa época, ainda na minha cabeça, eu pensava muito, obviamente, como empreendedor, como sempre gostei de empreender. Tive o meu primeiro negócio, tive que ser emancipado pelos meus pais para poder empreender, meu primeiro negócio, e que era um estúdio de sites, a gente fazia sites na época. E a minha vontade era sempre essa, assim, eu achava a internet uma coisa extremamente revolucionária e queria me dedicar e trabalhar com isso para sempre, assim. E claro que ela foi mudando e a impressão que eu tinha é que eu sempre seguia esses momentos dela, assim. Até que em determinado momento eu olhei para trás e eu já tinha ido morar em São Paulo, já tinha atendido a Nike, tinha feito projeto para a Nike, tinha feito projeto para o Google. Eu lancei o Google Maps no Brasil, para ter uma ideia. Caramba. E, cara, Ambev, Unilever, todas as grandes marcas que posso imaginar, eu trabalhei para eles. Voltei para Porto Alegre por algum destino, né, alguma coisa do destino, e montei minha primeira agência. E aí, dali só cresci, acabei entrando tendo outros negócios, e cheguei a ser vice-presidente de uma grande agência de um grupo internacional. Trouxe uma operação aqui. E foi ali que eu bati no teto e vi assim, não é isso aqui, não é isso que eu quero. E eu também entendia que a publicidade ela já estava num problema muito grande, porque ela tinha um potencial muito grande, a criatividade dentro das agências era ímpar, tinha contato com pessoas muito incríveis, mas no final das contas
a entrega das agências começou a se esgotar e ela começou a expulsar talentos, né? E foi aí que eu também saí do mercado e botei na minha cabeça que eu ia empreender de novo, mas com uma regra muito básica para mim, que era realmente conseguir encontrar um negócio novo, que eu não ia tentar salvar qualquer negócio que já existisse, seja agência, seja veículo, seja qualquer coisa, né? E fiquei ali num ano sabático, que não foi, de ano sabático não foi nada, né? Porque eu fiquei enlouquecido um ano inteiro pesquisando, estudando o que eu ia fazer, e aí nasceu a NOC mesmo, aí se materializou. Esse é o mal dos criativos, né, Everson? A gente tenta tirar ano sabático, mas na nossa cabeça passa tanta coisa que é difícil de parar, né? E imagina na tua, então, que já tinha adquirido tanta experiência atendendo tanta gente. E, esses dias, inclusive, eu vi um post muito louco, é justamente sobre isso. Um cara que ele estava, quando ele vê, ele estava batalhando para chegar de VP de uma grande empresa. E aí, quando tu vê, acabou tua vida, né? Tu tá vivendo só para essa empresa. É engraçado, assim, tem... só quando tu chega lá, nesses momentos é que tu entende isso. E não existe escola que te ensine isso, né? Mas existe empreendedores, existem executivos. Eu aprendi essa diferença até verbalmente, assim como eu estou falando com um ex-futuro investidor da NOC, né? Que em umas negociações ali acabamos não seguindo em frente, mas foi muito bom conhecer ele. E ele me falou, ele disse assim, Everson, tu tem que entender que existem dois tipos de pessoas no mundo corporativo. Existem executivos e existem empreendedores. Empreendedores são pessoas que criam negócios. E executivos são pessoas que operam negócios. E muitas vezes em empresas grandes, já consolidadas, muitas vezes todo o board da presidência, toda a diretoria são executivos. Que são movidos por bônus, por multiplicadores, por metas, por números, não são movidos pelo negócio que quer. Não é à toa que veio toda essa onda de causa, de verdade, de transparência, porque as empresas perdem muito com isso, né? Uma empresa que só tem executivos, ela tende a perder muito porque ela perde o brilho exatamente do empreendedor, da pessoa que quer tocar aquilo ali e que acredita naquele negócio ali, né? Acho que esse é um paradigma difícil de se quebrar, mas que para mim foi bem importante entender assim, e por isso que criativos empreendedores são assim, né? Tu não aguenta ficar num lugar só. Então... Muito bom, muito bom. E voltando então para nossa linha de raciocínio, aí tu iniciou a NOC nesse processo depois desse ano sabático que tu não foi muito sabático. Isso. Cara, assim, depois desse período, eu tinha uma tese inicial muito básica, que era... Eu já tinha desenvolvido um projeto, até hoje eu estava contando essa história também. Numa das minhas agências, num dos meus negócios, eu tinha desenvolvido um projeto que era para uma marca esportiva que não tinha aderência com o futebol ainda. E era durante a Copa do Mundo, e isso em 2010, na Copa da África. E a solução que a gente achou era que ela não era patrocinadora dos jogadores, nem das chuteiras, nem da bola, nem do estádio. E a lógica que a gente entendeu foi, então vamos falar sobre os torcedores. E a gente montou uma equipe muito reduzida, mas que a gente gravou em 32 países, usando cineastas locais, para gravar as reações das torcidas vendo os jogos. E eles gravavam esse material durante os jogos, nos enviavam, a gente digitava e virou um documentário que foi visto em 90 países, 40 milhões de pessoas. Foi um especial da ESPN no Brasil e na América Latina. E quando eu vi aquilo, e a minha agência tinha 20 pessoas, e eu vi aquilo, nossa, peraí, o mundo está mudando, tem alguma coisa diferente, como é que a gente trabalha com isso? E eu me lembro que eu retomei isso. Passei, tive outro negócio depois daquilo. E na NOC, aquilo ficou muito na minha cabeça. Assim, eu fiquei... tudo bem, um modelo do negócio, agência, não quero mais, mas eu estou vendo que tem um modelo possível e que é muito interessante. E eu usei os 2 primeiros anos da NOC para tentar encontrar uma forma precisa de fazer isso. De realmente conseguir usar... o talento de diversas pessoas, não de 10, 20, 30, 100 pessoas num prédio, numa sala, tentando pensar comunicação, né?
mas sim usar pessoas em qualquer lugar, mas que obviamente que gerasse um valor muito grande. E durante os 2 primeiros anos eu fui pesquisando. Basicamente a gente era um laboratório de inovação. Esse era o nosso negócio. E claro, com clientes, com acesso a clientes e tudo mais que bancaram, que nos possibilitaram que esses projetos acontecessem, assim. E só no final do segundo ano foi que eu tive contato com o mundo de startups, com escala. É engraçado, né? Eu lembro que eu comecei praticamente paralelo, assim, porque startups no Brasil é uma coisa que é 2011, 2012, 2013, a Nokia é de 2013. Eu lembro que eu via de longe a impressão que eu tinha que a gente está correndo em pistas paralelas, assim, e que uma hora fez sentido, assim. E aí só aí que eu entrei para entender como é que era o sistema e vi que fazia todo sentido a questão, principalmente de escala, e a escala me levou para os pequenos negócios. Então foi aí que eu entendi que o meu produto ele deveria servir aos pequenos negócios, não à indústria, não às grandes marcas, não. E a minha tese era assim, se eu pegar a mesma tecnologia de comunicação que eu desenvolvi para a Nike aqui no Brasil e eu colocasse para a pizzaria da esquina, essa pizzaria, cara, ia crescer, ia prosperar, ia ajudar a comunidade, o bairro, uma série de coisas, assim. E eu comecei a perseguir isso. E basicamente é o que a gente conseguiu construir na Nokia. Cara, eu tô muito feliz de escutar isso, porque é exatamente isso que a Nokia faz. Tu conseguiu fazer isso. Parabéns, cara. A Nokia ela faz exatamente isso. Ela consegue utilizar os scouts em diversos lugares para construir esse valor para o pequeno e para o médio empresário. É isso aí. Então é muito legal. E entrando agora, Everson, no lance do MVP, como é que tu conseguiu dar início, dar start nisso tudo? Como é que a tua ideia se desenrolou, já falando um pouquinho de MVP? Tu estava falando antes, né? O Brasil não perde nada para engenharia, tecnologia de outros países, assim, né? A gente tem bons profissionais. Às vezes a gente tem um pouco de falta de cultura e um pouco até de foco, processos mesmo, propriamente dito. O que me ajudou bastante a concretizar esse desafio da Nokia foi eu ter vindo da área de planejamento. Por eu ter iniciado pelo design é muito processo, né? Então, tanto na toa que veio o Design Think da IDEO, veio e outros métodos também, né? Vieram como um mantra de processo para se desenvolver o que for, né? E por ter ido para a publicidade, eu acabei caindo naturalmente, por ser um amante de processos, eu fui parar no planejamento. E na Nokia, para desenvolver o MVP, o produto em si, isso foi mais natural. Aí eu também tive ajuda bastante do Jacob, que foi quando ele entrou nessa época também. O Jacob também, coincidentemente, também era da área de planejamento. Não inicialmente, mas ele migrou e era a área que ele estava se desenvolvendo até então. E a primeira etapa do nosso MVP foi exatamente a gente prototipou processos. E a gente tomou uma decisão por falha mesmo nossa, posso dizer aqui que é o jeitinho brasileiro mesmo, né? Eu vou fazer um parênteses rápido, assim, mas tem uma escola que eu estudei na escola da URGS, no ensino médio. E eu me lembro que quando eu entrei, existia um intercâmbio com uma escola do Canadá. E eu me lembro que eles falaram, tem um intercâmbio. Um aluno do ano passado que foi para lá ganhou o prêmio de melhor aluno. E isso na aula magna, na primeira aula assim, da turma. E aí eu disse, que legal, por quê? Não, porque eles reconheceram que ele tinha um jeito de fazer as coisas que ninguém lá tinha. E aí eles citaram na premiação várias coisas, tipo, uma impressora estragava, as pessoas tiravam a impressora e botavam. Ele ia lá, limpava, tirava o cartucho, dava um jeitinho, botava um papel por baixo. Ele falou assim, ou seja, o brasileiro tem uma característica muito grande, assim, e tem que usar isso pelo bem, tem que usar isso da maneira certa. E a gente fez isso, assim, a gente não tinha acesso à tecnologia, a gente não tivemos CTO, fomos ter CTO só há pouco tempo agora. E essa falha acabou vendo Fortaleza. Então a gente definiu assim, se a gente não vai ter desenvolvimento, investimento, recurso para a gente fazer uma aplicação, programação do nosso software, vamos dizer assim, vamos criar processos e vamos minerar e vamos afinar esse processo
tão perfeitamente que ele vai ficar tão documentado, tão preciso, tão validado, que quando a gente for realmente programar ele vai estar puro. E foi isso que a gente fez. A gente desenhou toda a tese, construiu processos, colocamos, obviamente, muita capacidade humana para emular partes desse software e prototipamos. Aí, durante 4, 5 meses, a gente fez isso. Fomos ajustando e emulando esse software, vamos dizer assim. E quando a gente percebeu que tinha estabilizado, a gente começou a pesquisar outros sistemas que substituíam. Então, o nosso MVP, no final das contas, acabou virando 4 ou 5 softwares que faziam coisas diferentes, cada um deles, e que tinham posições, pessoas muito específicas em uma etapa ou outra, para exatamente pegar onde fazer esses tempos eu contando para um investidor, ele falou assim, tu botou plugins humanos. Eu falei assim, plugins humanos. Era exatamente assim, pessoas que pegavam uma parte do processo para outra. E, cara, a gente está falando assim de software do Google, do Facebook, planilhas eletrônicas, software de gestão de projetos tipo Asana, Trello, uma série de coisas, quadro, a gente tem Kanban até hoje na nota. Cara, eu preciso fazer um adendo aqui porque é muito bom te escutar dizendo isso, porque a gente recebe aqui no distrito muita gente, Everson, que acha que o MVP ele tem que ser um programa, uma plataforma programada e o cara vai fazer cotação, orçamento para fazer isso acontecer e já cai da cadeira já. Então acho que tu é um exemplo vivo que, cara, tu conseguiu pegar softwares que já estão disponíveis, muitos deles são gratuitos, inclusive, né? Exato. E aí tu conseguiu desenvolver um baita de um produto e aí hoje tu já tem uma plataforma ou tu continua usando esse sistema? A gente, desde o ano passado, a gente ficou nesse modelo 24 meses, mais ou menos, 2 anos, e foi só aí que a gente tomou a decisão de começar a codificar. Porque aí vocês já tinham que atender muito mais gente também. Exatamente. A gente percebeu que o gargalo operacional limitava bastante, que a gente precisava ter automatização de certos processos assim. E a gente tomou a primeira decisão, foi comprar. A gente encontrou um parceiro no mercado que a gente comprou horas para ele desenvolver partes, uma parte bem específica lá, que dá para dizer que é até um CRM. É um CRM bem específico nosso, que ele desenvolveu para nós, mais para resolver um problema interno, não para ser a interface com o usuário mesmo. A interface com o usuário continua sendo sempre a mesma. E esse software serviu mais para ser uma espécie de CRM, porque tem muitas particularidades no nosso fluxo, no nosso processo. E continuamos, ou seja, diminuímos um dos softwares de todos. E agora, esse ano, a gente começou realmente a codificar a versão mobile. E, cara, posso dizer assim categoricamente, assim, nós não teríamos codificado isso que a gente está fazendo agora. A gente teria feito outra coisa que não tem nada a ver com isso e teríamos colocado para baixo e eu ter que fazer de novo. Ou pior, a gente teria que tentar realmente insistir que o produto seria aquilo ali. Então, certamente foi a decisão mais acertada que a gente teve em questão de tecnologia. Eu sempre brinco, assim, eu digo, o MVP, se puder ser de papelão, desenhado com caneta Bic, tem um prego, tá valendo. O mais artesanal possível. O mais artesanal possível, porque tu bota muito abaixo, assim. O primeiro processo da NOC, ele tinha 11 páginas documentado. O último agora, ele é uma folha e na boa caberia no meio A4, assim, porque é um fluxo 3 passos, assim, 1, 2, 3. E ele começou com 11 páginas. Então, cara, realmente tu precisa muito lapidar, precisa fazer um monte de coisa. E programação ainda é um produto caro e de certa forma até de difícil acesso para tu ter hoje para se desperdiçar. Então, ideias podem ser prototipadas, MVPs, eu acredito, eu sou a prova disso, que MVPs pode ser qualquer coisa, não necessariamente um software pronto, né? Claro que tu vai ter versões MVP de software depois, mas até tu chegar no teu produto mesmo, tu pode fazer de N formas.
E para o empreendedor, Everson, que está nos escutando, quais são as dicas mais cruciais que tu dá para ele, para que aquele prototipo faça um MVPzinho redondinho, que ele consiga testar uma ideia ou prototipar alguma coisa? Eu diria que eu não vou trazer nada novo aqui, tá? Mas talvez muitos tenham ouvido de outra forma. Mas eu acho que um MVP é um MVP do início ao fim. Ele não é só um MVP de tecnologia, que é o que se costuma dizer, né? MVP é a parte de software da startup. Para mim, MVP é a tudo. É o momento da startup. E eu diria que assim, fazer MVP é inclusive vender. É inclusive ir para a rua, vender e atender. Eu acredito que a coisa que vai mais ensinar qualquer empreendedor, isso não tenha dúvida nenhuma, assim, posso afirmar com certeza absoluta, é que pode ser a ideia mais simples que seja, tá? Se existe um cliente, vai lá e finge. Finge que tu está vendendo, finge que tu está vendo uma coisa que existe. E quando tu vender ela, vai até tu vender, aí tu vai descobrir qual é a forma que as pessoas querem ouvir para comprar e o que elas levam de verdade para elas. Roda, opera, faz esse cliente ter a satisfação de usar o teu produto e ver que funciona o que tu está vendendo. E descobre por que ele gostou e descobre por que ele não vai gostar, porque ele vai sair. Tu não sabe se vai ser no primeiro mês, mas no segundo, mas uma hora tu vai perder ele. E foi exatamente o que a gente fez. A gente, nos 4 primeiros anos do protótipo ali, a gente tinha um cliente que eu fui lá e vendi para ele. E vendia dizendo assim, olha, agora a gente desenvolveu um software, uma tecnologia nova, que ela é assim, assim, assim. E entregamos, ficamos 4 meses operando só com ele, ajustando até ficar perfeito. E depois disso a gente saiu para a rua para vender. E eu me lembro que foi um salto, assim, a gente no primeiro mês teve 4 usuários, 4 assinantes, no segundo teve 7 novos, no terceiro teve 10, chegou uma hora que a gente estava, sei lá, 4 meses depois tinha 37 usuários e a gente começou a perder muitos e a gente começou a sofrer todo o ciclo e entender por que eles ficaram, por que eles saíram, o que era valor, o que não era valor, o que a gente achava que era valor e não era. E é super importante, porque só assim, realmente operando, tu vai sentir se o que tu tem é valioso ou não. Eu quero fazer um adendo aqui para o nosso ouvinte prestar atenção que o Everson ele conseguiu atender 37 clientes só com o MVP dele, né? Então a gente cria muito esse negócio que o meu MVP vai ser para umas 2, 3 pessoas e não, depois eu já vou querer uma ferramenta robusta. Não precisa ser assim. Não, e até abrindo números, a gente é super transparente nisso, assim, a gente faturou nessa etapa R$40 mil mensais. Caramba. Então, e inclusive isso é bem importante, assim, porque o ecossistema brasileiro de startups ele é meio ingrato, assim, ele é difícil de tu crescer. E claro que tu não vai escalar sem investimento, não tem como, não existe outra forma. Eu acho que deve ter muito poucas exceções, assim. Mas tu conseguir fazer muito com bootstrapping é muito importante. E a gente fez 3 anos, 36 meses de bootstrapping. Então, quantas pessoas tinham trabalhando com vocês, Everson? Nessa época, cara, além de eu e o Jacob, tinha mais 3 pessoas. E é bom porque te faz caixa, tu consegue reinvestir, tu pega a grana, consegue tu te rentabilizar e te dedicar mais para o negócio, tu consegue investir parte do dinheiro em alguma outra coisa, tu consegue não sente tanto as caídas do teu negócio também. É super importante, é uma fase que, para mim, startup tem muito a ver com laboratório. Para mim, startups são laboratórios. Então, tu tem que medir tudo o tempo inteiro. E tu ter sondas, ou seja, clientes, né, do teu MVP, para tu analisar eles, é ímpar. Tu consegue ter todos os indicadores, tu consegue cuidar, tu consegue pesquisar, é mais perto. Eu visitei todos. Durante apesar dos 37 únicos, a gente teve 80 no período todo. Então, entre saídas e entradas,
Foram 80. Eu conheci todos os 80. Eu entrevistei todos. Eu vendi para todos os 80. Eu entrevistei todos os 80. Eu sei por que eles entraram, eu sei por que eles saíram. E isso cada vez mais foi alimentando o negócio, o produto, para ele ficar o mais robusto possível. Então, cara, é uma experiência ímpar, assim. Para o cara que está iniciando, então, a gente já deu várias dicas práticas. Quais são os maiores medos e os maiores entraves que tu entende que o empreendedor brasileiro sofre para dar o primeiro passo e começar um negócio? Para começar. Para começar. Cara, eu empreendi a Nokia bem mais velho, tá? Então, eu comecei a Nokia com 5 anos. Eu comecei a Nokia com 36, né? E claro que a gente espera com 36 tu já está estabilizado, tu está com grana, tu está com a carreira tudo certo, assim. E de todos os negócios que eu empreendi até hoje, a startup me ensinou que ela não é um negócio que é 1 ou 0. Tem muitos negócios que tu acerta a mão muito fácil, principalmente são modelos que já estão consagrados no mercado. É só tu fazer melhor que os outros. E startup não. Startup é um ciclo muito longo de crescimento. E eu acho que o maior medo que dá quando tu vai entrar nessa história é tu não saber quando é que realmente vai virar. Até hoje. Acho que até assim, mesmo, e eu percebi assim mesmo startups que já têm, que nem são mais startups, né, já estão na série A, por exemplo, o medo é o mesmo. Ninguém tem a sensação de que agora foi. É sempre uma sensação de que tá vindo, vamos indo. E o medo, vou te dizer que é sempre assim, achar que não vai dar. Amanhã vai faltar. Amanhã eu vou perder cliente, eu não vou ter, amanhã o investidor não vai dizer não, amanhã... É sempre esse medo da insegurança do que está vindo. Então, por isso que a palavra, tanto do momento, dessa era que a gente está vivendo agora, é resiliência, né? Porque realmente tem que ser muito... Cara, tem que aguentar muito no osso, assim. E, para mim, o maior medo é esse. O maior medo é de não saber o que vai rolar amanhã, assim. E eu entendo muito, Everson, que como a galera que está começando a empreender é uma galera jovem, que os caras chegam com ideias, né? É uma galera que já vem muito impaciente, muito ansiosa, não consegue nem esperar os 5 segundos do YouTube ali, da propaganda. Então, eu acho que esse teu gancho da resiliência e da paciência para o empreendedor que está iniciando é fundamental para quem está. E eu acho que essa é uma das grandes diferenças de tu pegar um cara, um CEO como tu, um founder que já teve os seus 36, estava nos seus 36 anos, para iniciar um projeto, é a grande diferença, né? A cancha que tu já tem nas tuas costas. Cara, ajuda bastante, assim, mas eu vou te dizer que tem uma questão que também ser jovem ajuda bastante, que é um pouco, tu pode não ter tanta experiência, assim, mas tu tem bastante a ansiedade, que parece uma palavra ruim, né? É uma palavra ruim, mas quero dizer assim, a gana, a vontade, não que eu não tenha, mas quando tu é jovem, tu tem mais foco. E por mais que hoje em dia se diga que o jovem não tem foco, tá? Eu acho toda a rotulação, acho ruim, sabe? Essa coisa assim, jovens de hoje são assim. Não, tem gente muito obstinada, tem gente muito do caralho jovem. E eu, quando era jovem, eu era mala, assim. Eu tinha todos os defeitos de ser jovem, mas eu também era muito obstinado. Eu também queria muitas coisas. A diferença que eu acho é que a gente não, com 20 e poucos eu pensava assim, eu não tenho tempo a perder. Então, se eu via que a coisa não estava funcionando, eu abandonava. Eu me lembro que eu me orgulhava de ficar 1 ano só, quando eu era empregado, quando eu trabalhava nos lugares, principalmente São Paulo, que é mais volátil o mercado, eu me orgulhava de não ficar 1 ano em cada lugar. Porque para mim, começava o ciclo novo e começava a virar o dia da marmota, tudo igual. E aí acabou aqui, vou pro próximo. Então, eu também era impaciente, mas a impaciência, ela pode ser do que tu está fazendo, mas não do que tu quer fazer. Eu acho que isso é bem importante. E isso eu uso até hoje, assim. Então, tu pode mudar a forma de fazer, mas o que tu quer fazer não pode mudar. Isso tu tem que mirar e focar. Mesmo que tu não saiba, tu tem uma fagulha lá na frente do que tu imagina, do que acredita que tenha que ser,
persiste. O que tu tem que abandonar é o método. E eu acho que startup tem tudo a ver com isso do jovem. Por isso que eu acho que jovens se conectam tanto com startup. Porque o método, principalmente o método Lean, que a gente usa bastante aqui, principalmente aqui nas startups daqui de Porto Alegre, do Brasil, ele te obriga a isso, né? A tu testar, validar, e tu tem indicadores para te garantir assim, ó, não está funcionando, muda. E aí tu muda e renova o tempo inteiro. Então, por isso que a Nokia é um negócio que mais durou na minha vida. Mesmo tendo uma grande agência de um grupo internacional, uma agência que durou, sei lá, 3, 4 anos. A Nokia já tem 5. E já tive negócios que deram muito sucesso. Mas eles duraram muito tempo, eles se exauriram muito rápido. Eles foram muito fogo, assim, né? E a Nokia não. Mas ela é completamente diferente uma semana da outra. A galera lá também brinca muito isso, né? Se alguém fica uma semana fora, te atualiza porque já mudou tudo, cara. Já mudou todos os processos, coisas, o jeito que a gente se vende, a gente fala sobre nós. E eu acho que isso tem tudo a ver com o jovem. Tem tudo a ver com tu não querer rotina, não querer seguir. O que tu quer fazer não muda. A maneira de fazer tu deve mudar. Deve estar sempre reconstruindo. Eu gostei muito ali, Everson, que tu falou um pouquinho do Lean Canvas, assim. E para encerrar, assim, a gente já está chegando no nosso limite, mas falar um pouquinho do processo do MVP de acordo com o Lean Canvas. O Lean Canvas é uma metodologia americana, né? E na tua opinião, ela é a melhor que está aí? Quais são as coisas que a gente pode pincelar e falar, esse próprio ciclo de teste e validação reconstrói e vai de novo, né? Tudo isso. Funciona bem para cá, para o Brasil? Tem diferença? Como é que funciona? Eu não sou o melhor teórico, tá? Na verdade, eu leio bastante várias fontes, e o Jacob também, que é um cara bastante especialista nisso, também é um cara que vem de várias fontes, assim. Então, não necessariamente a gente aplica Lean no purismo da técnica, assim, mas a gente usa coisas tanto Lean quanto coisas muito parecidas com o PDCA, por exemplo, que vem da indústria, né? Método Toyota, por exemplo, que todos partem da mesma lógica. Alguns têm mais etapas, outros têm menos etapas. Processo de design também são bem parecidos. Mas o princípio mais básico do básico é tu tem uma tese, define uma tese, seja por que for, para qualquer coisa. Vou construir o método de venda do produto. Tu pode fazer dessa forma também. Não é só o produto, assim. Eu vou sempre ligar para os caras e vou oferecer. Não, tudo que tu fizer dentro de uma startup pode e deve ter um planejamento e um método. E tudo começa de uma tese. A tua tese é o conhecimento que tu tem intrínseco. Porque como tu está dentro do ambiente, tu conhece o mercado que tu está ali no meio. Então, traça a tua tese. Minha tese é que pequenos negócios não tem comunicação, não tem acesso à comunicação de qualidade, seja pelo preço inacessível ou pelos profissionais inacessíveis para ele. Legal, essa é a minha tese. Então, criei um produto lá, um protótipo, que eu acredito que isso vai responder por isso. Depois que tu cria o produto, tu valida ele. E validar é exatamente tu botar ele à prova. E aí, para tu botar ele à prova, tu tem que ter indicadores que vão te dizer se está dando certo ou não. E depois que tu rodar, depois que tu verificar um ciclo de uma semana, 15 dias, 30 dias, eu sempre acho que semanais são melhores, tu analisa o indicador. Tu não vai ter o primeiro indicador, mas roda de novo. E aí tu vai ver se vai melhorar ou não a tua performance. Eu acho que esse é o processo mais natural, mais correto a se fazer. E não por acaso é o método de comunicação da Nokia. A Nokia, a gente vive num Lean, num PDCA, enfim, num método cíclico desses o tempo inteiro. Quando a gente atende um pequeno negócio, uma pizzaria, por exemplo, a gente faz várias teses ao mesmo tempo. A gente inicia com teses do cliente. Então, o cara tem lá e diz assim, as pessoas vêm aqui, a minha tese é que as pessoas vêm aqui porque a minha massa é uma receita incrível que só eu tenho. Aí, legal, vamos fazer uma campanha de comunicação para isso. Eu acho que as pessoas também vêm aqui por causa do sabor da pizza. Ou eu também acho que as pessoas vêm aqui por causa dos Post-Kids. A gente põe essas teses para rodar, para o público, e a gente analisa os resultados e faz as correções.
Então, esse exemplo que eu dei agora da pizzaria é um caso que a gente usa bastante como referência. Nesse caso, essa pizzaria, as pessoas iam por causa do Espaço Kids. A coisa mais importante para as pessoas é eu posso ir comer pizza com a minha família e deixar as crianças tranquilas lá no Espaço Kids. Então, é a maior prova de que é isso. Define uma tese, testa e vê o dado e corrige o que não está certo. E aí é muito interessante porque tu consegue direcionar toda a tua campanha para isso, né? Exatamente. E aí é o momento em que aquele desconhecido, aquele ponto cego vira conhecido e aí tu aproveita dessa tese. Isso aí. Cara, para a gente finalizar, qual é a tua dica para o empreendedor que está iniciando? Uma parte mais motivacional que eu estou começando agora a sempre perguntar para os empreendedores que sentam aqui na minha frente, porque vocês são os caras que já estão trilhando esse caminho aí, e para quem está começando é muito importante escutar o que vocês têm para dizer. Essa é difícil, hein? Essa é difícil, tem que motivar o cara que está do outro lado da linha aí. Cara, eu vou te dizer, eu vou falar um pouco de mim para isso, tá? Mas acho que faz sentido, assim. A gente é a construção do nosso meio, da nossa origem do nosso meio, tá? E eu acho que todas as tuas motivações estão aí. Quanto mais o tempo passa, a gente tem uma fase na nossa vida, a gente estava falando antes, né? A gente é muito projetivo. Tem uma fase na nossa vida, principalmente na juventude, que tu é muito fantasioso, tu é muito projetivo. E eu acho que quando tu olha para trás, quando tu olha a tua origem e teu meio, onde tu cresceu, onde tu viveu, ali está a resposta de tudo, para mim. E eu acho que se tem uma coisa que vai te dar força para saber o que tu tem que fazer nesse mundo, o que tu veio fazer aqui, que é o que a gente falou, né? O foco, para onde tu está indo e que não importa a forma de tu fazer, mas sim para onde tu está indo. Eu diria assim, tu quer empreender, faz isso. Olha para ti mesmo, assim. Olha para trás, olha para a tua origem, olha para o teu meio e olha o que formou quem tu é. Porque tu é a origem dessas coisas, tu é esse meio. E certamente todos os teus desejos, as tuas projeções, as tuas fantasias, as coisas que tu quer para ti e para o teu meio, vêm daí. Elas podem não estar tão claras hoje, porque os anos se passam, né? Mas se tu conseguir ter nitidez nelas, elas vão te guiar para onde tu quer ir, o que tu quer fazer. E eu acho que para um empreendedor se conhecer a si mesmo é super importante, muito importante. Perfeito, pessoal. Então nós estamos aqui com o Everson Klein, meu mentor fantástico, meu Obrigado, founder, meu querido. CEO da Nock. Eu estava esperando por ele há muito tempo, mas ele está agora, nos últimos meses, numa correria, no processo de aceleração, né? Vocês estão indo agora. Terminou agora? Terminou agora. Que maravilha. Então agora vou te ter mais disponível para conversar comigo. Cara, você ouvinte que está nos escutando, quer mandar alguma sugestão de pauta, tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, mande seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Se você ficou interessado na Nock No Ordinary Content, Everson, faz um merchan aí, onde é que o pessoal consegue contratar a Nock e ir atrás da plataforma para poder dar uma chacoalhada no seu negócio. Legal, para quem empreende pequenos negócios, a padaria, a confeitaria, o pub, o café, o restaurante, a Nock é uma plataforma de comunicação acessível com uma precisão ímpar, né? O que a gente faz basicamente é rastrear pessoas na volta dos negócios com rastros digitais que mostrem interesse pelo teu produto. E basta tu chamar um scout, que é como se fosse a gente é uma espécie de um Uber de comunicação, né? Tu faz uma chamada de um scout, que é um criativo que está próximo do teu local ali, para visitar o teu negócio e fazer conteúdo de redes sociais para ti. Ele faz fotos, vídeos, enfim, gera um material criativo, faz o upload na nossa plataforma e automaticamente o nosso robô começa a entregar para essas pessoas. E a gente, inclusive, te entrega em tempo real quantas pessoas estão vendo a campanha. E agora, em primeira mão aqui, para o nosso podcast aqui, a partir de janeiro também a gente vai verificar se realmente as pessoas que viram a campanha, elas visitaram e compraram no negócio mesmo. Então a gente é o primeiro serviço de comunicação no mundo que realmente verifica se a campanha que as pessoas viram, as pessoas compraram realmente na loja. Então isso para quem é empreendedor e para quem é criativo, quem gosta de fazer fotos, vídeos, gosta de Instagram, tipo, tem muita linguagem.
a gente é um serviço de recorrência de trabalho. Então, é só entrar no nosso site, www.somosnoc.com.br, desculpa, www.somosnoc.com, se cadastrar lá e ser homologado. E a partir disso, tu ficar habilitado para qualquer estabelecimento em Porto Alegre e mais 23 cidades, tu poder trabalhar, receber chamadas para visitar negócios e fazer conteúdo para eles. Fantástico, galera. Então a NOC vai dominar o Brasil, depois com certeza vai ir para o resto do mundo. Everson, muito obrigado pela tua presença. Cara, obrigado. Contratem a NOC, quem está precisando ganhar uma grana extra também, se cadastre na plataforma deles, que o pessoal vai voar. Eles acabaram agora o processo de aceleração deles e com certeza o que vai vir vai ser mais extraordinário do que já é. E, cara, eu gostei muito dessa tua notícia em primeira mão, porque o Tito Guzmão também deu uma notícia em primeira mão pra gente. Quem quiser saber da Warren aí, é só ficar ligado nos podcasts. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Everson, e valeu!